Hoje, lição de número 8, o título diz: O bom pastor e os pastores infiéis. Pastores, hoje o tete a tete é com vocês. Bora para a aula. Bom, o textuário diz assim: Eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. João 10:11. Verdade prática. As Escrituras revelam Deus como o pastor do seu povo, mas isso se aplica também aos líderes eclesiásticos. Deus dá bons pastores ao seu povo e também remove os maus. Vamos partir então aí para a nossa lição de hoje. Essa lição está muito importante, falando dos pastores. Essa lição aí de número 8, 20 de novembro de 2022. Deixa eu só lembrar você aqui rapidamente que eu vou estar apresentando para você daqui a pouco aí uma dica para você fazer uma dinâmica lá na sua sala a respeito desse tema também, tá bom? Então fica ligadinho aí, não saia do vídeo, tá bom? Eu vou estar fazendo um resumo da lição toda, eu não vou estar falando tópico por tópico para não ficar muito longo. Então, provavelmente, na hora que chegar no número 2, no ponto número 2, eu já vou entrar com o número 2 e também os pontos importantes do número 3, tá bom? Porque não dá tempo de fazer tudo esmiuçado, senão o vídeo vai durar 1 hora, né? E fica cansativo para você. O importante aqui é você pegar os pontos principais para você aprender e dar a sua aula. E pegar também aí as dicas também da dinâmica, tá certo? Então, fica comigo aí, assiste todos os vídeos, assiste todos os pontos do vídeo, tá bom? Se inscreva para me ajudar aí também, para o vídeo ter mais relevância aí no canal, tá bom? Vamos partir então lá para a nossa introdução. Bom, a introdução de hoje nós vamos falar sobre a figura do pastor, né? O bom e o infiel. Então, pastores, segura o lombo, porque eu sei como que é isso, não é fácil não, tá bom? Mas hoje é uma palavra bem específica para pastores. Então hoje nós vamos falar aqui, já estamos na nossa introdução, tá? Sobre o pastor bom e o pastor infiel. E só lembrando uma coisa, que esse capítulo 34, que é essa lição de hoje, a lição de número 8, ela vai falar sobre o capítulo 34 de Ezequiel. Lembrando então que aqui entra algumas partes nesse capítulo também, que é escatológica, tá bom? Faz parte aí da escatologia, mas que dá para nós aplicarmos no nosso dia a dia de hoje, certo? Então, ponto número 1 aí sobre o rebanho, vamos lá? A ovelha é a fêmea do carneiro e é um animal dócil, indefeso, assusta facilmente, se dispersa facilmente e, enfim, necessita de muitos cuidados mesmo. E também necessita de muita paciência. E o povo de Deus é comparado com a ovelha. Então, falando especificamente agora de ovelha, o bicho, o animal, certo? A ovelha, por si só, ela é, como disse aqui, um bicho sensível, ela necessita de muitos cuidados, né? Senão fica pousando muito insetos sobre as orelhas, entra dentro do ouvido. Por isso que às vezes eles despejam o óleo sobre a sua cabeça. Vai pescando, tá? As informações. Por isso que muitas das vezes eles colocam óleo, eles ungem a cabeça da ovelha com óleo para que os insetos não ficam só pousando e colocando larvas, tá certo? É o bicho que necessita de muitos cuidados, é um bicho muito sensível, é um animal muito sensível. A ovelha por si só, segundo alguns estudos, ela é um pouco míope, ela não enxerga bem. Então a ovelha conhece o seu possuidor, conhece o seu pastor através do cheiro e através da voz. Então a ovelha conhece o seu dono pela voz e pelo cheiro. O cheiro, até o cheiro do suor, ela conhece do seu possuidor, do seu dono. Então o cheiro daquela roupa que ele está ali todos os dias mexendo no curral, no aprisco. Então elas conhecem o cheiro dele e quando ele fica lá gritando no curral e tal, elas conhecem também a voz do seu pastor. Então a ovelha ela é sensível, ela não enxerga bem, ela se dispersa facilmente, qualquer coisinha assusta a ovelha.
Se você que não é acostumado chegar lá, ela não vai te conhecer, então ela vai se assustar facilmente e vai sair de perto de você, a manada vai se dispersar e vai sair correndo assustada, porque a ovelha por si só, ela é medrosa. A ovelha, ela tem medo. Ela não é aquele animal corajoso como o leão, o leopardo e outros animais também que são corajosos. Não, a ovelha, ela é medrosa. E ela se dispersa facilmente e precisa de muitos cuidados. O pastor da ovelha, ele precisa ir lá com o cajado, tocando, gritando do lado do outro, do lado esquerdo. Às vezes dá uma espetadinha nenhuma para ela andar, que ela empaca e não quer andar e ainda atrapalha as outras. Tudo isso é a ovelha. E a Bíblia, ela compara o povo de Deus como uma ovelha, porque o povo de Deus, às vezes, ele é sensível, ele não enxerga muito bem, às vezes o povo de Deus é um pouco medroso, então por isso que é comparado com ovelha e necessita de um pastor para cuidar desse povo, que é comparado então com as ovelhas, porque o povo de Deus ele precisa de cuidado. Tem muitas ovelhas, falando agora de pessoas que é sensível, que precisa de um cuidado especial. Então o pastor, ele tem um papel muito importante para cuidar das ovelhas. O pastor, ele foi instituído para cuidar das ovelhas, cuidar do rebanho, para conduzir o rebanho até o aprisco. Tá bom? Para cuidar do rebanho, levar o rebanho até o aprisco. Aprisco é curral, não é isso? E trazendo para o modo espiritual, é para conduzir a ovelha, as ovelhas, o rebanho, até o aprisco do Senhor, até o céu, comparando nós agora como ovelhas, certo? Então precisa de um cuidado especial, necessita de um cuidado especial. Então aqui nesse ponto 1, sobre o rebanho, né? A ovelha é a fêmea do carneiro, não confunda isso aí. Então vamos lá, ó. Pastores, aqui está falando dos governantes de Israel, pois os sacerdotes, né, que eram os governantes de Israel ali, eram autoridades civis e o povo era conduzido por eles. Então, eram vistos por Deus como pastores das ovelhas. Presta bem atenção aqui então. Os sacerdotes antigamente era uma autoridade eclesiástica e também civil. Então, era eles quem conduzia o povo. Então, eles eram vistos por Deus como o pastor daquele rebanho, porque era eles que conduziam o povo. Não era essa coisa separada. Hoje tem os políticos, tem os pastores. Antigamente, os sacerdotes, eles tinham uma autoridade, né, daquelas. Eles tinham autoridade mesmo, eles tinham autonomia. O que eles falassem, estava falado. Então, porque eles tinham autoridade. Hoje está uma coisa mais separada, né? Tem o lado político e tem o lado religioso. Então está mais separado. Mas aqui, nós aprendemos aqui que quando essa parte do livro de Ezequiel, dentro desta lição, fala de pastores aqui, está falando dos governantes de Israel. Ou seja, eram as autoridades da época. As autoridades da época, Deus comparou eles como pastores, porque estava cuidando do povo. Porém, nós vamos aprender mais à frente aí, que eles não estavam conduzindo muito bem o povo e estava pensando somente em si próprio, tá certo? Olha, daqui a pouquinho eu vou deixar para você aí uma dica para você fazer uma dinâmica lá na sua sala ou para você fazer uma comparação, para você mostrar para eles, só para quando eles olharem para essa comparação eles entenderem o pastor, ver como o pastor, o papel do pastor, tá certo? Fica ligadinho aí, não sai daí não, deixa um like aí, aproveita para se inscrever, aqueles que já se inscreveram eu te agradeço, tá bom? Porque isso vai me ajudar, eu estou na correria aí para tentar alcançar acima de 1000 inscritos para a gente ter mais relevância, para o canal ter mais relevância, então desde já eu te agradeço aí, tá bom? Então ó, já entrando no ponto 2, eu estou indo rápido, tá? Já entrando no ponto 2, eu vou estar puxando os pontos principais do ponto 2 e também do ponto 3 junto, porque é um assunto só. Então, pesca as informações, porque eu não posso ficar fazendo um vídeo de 1 hora, porque eu tenho certeza que você não vai ver. Então, eu resumo o máximo para você pescar as informações principais. O ponto 2 aí, sobre pastores infiéis, Ezequiel compara os líderes
como pastores. E a função dos pastores é cuidar das ovelhas, proteger, alimentar, sarar as feridas, né? Porém, eles estavam pensando só em si, por isso Ezequiel usou uma metáfora assim, ó. Comem a gordura, vestem-se de lã, né? Mas não cuida das ovelhas. Então aqui o ponto 2, você já está vendo aqui que o que é a função dos líderes, ou seja, a função dos pastores, que é proteger, é dar o alimento, é sarar aquela feridinha, passar o óleo na feridinha para não ficar posando o inseto, isso de uma forma literal. Trazendo para o lado espiritual para nós, pastores de igreja, é a mesma coisa. Então Ezequiel ele fez uma metáfora aqui que eles só iam lá, comiam a gordura, retirava a lã das ovelhas e se vestiam, pensavam em si só. Eles não pensavam em cuidar daquelas ovelhas, eles pensavam somente em comer a gordura das ovelhas, retirar o benefício que as ovelhas davam para eles usufruir somente com eles mesmos. Ou seja, as ovelhas para eles era somente algo assim, para dar benefício para eles. Eles não cuidavam das ovelhas. Então Ezequiel fez essa metáfora aqui dizendo assim: vocês tiram as gorduras das ovelhas, vocês tiram a lã das ovelhas, mas vocês não cuidam das ovelhas. Eu vou fazer uma outra comparação aqui para você entender. Sabe aquele tipo de fazendeiro que ele tem vários gados, mas ele só quer que o boi vá engordando para corte ou para vender, mas não pensa em melhorar um curral, não pensa em melhorar a pastagem, não pensa em melhorar a saúde dos seus gados, vacinação certinha, enfim, dar um ambiente legal para aquele gado ali. Ele pensa o quê? Usufruir e depois fazer para corte ou vender. Então, essa é a comparação para a gente entender. Os pastores aqui, eles não cuidavam das ovelhas. As ovelhas ficavam feridas, machucadas, doloridas, quebravam as pernas, não estava nem aí, não corria atrás para resgatar as ovelhas. Está vendo a comparação aqui? O papel do pastor de igreja é cuidar, é liderar, é sarar as feridas, é correr atrás daquela ovelha perdida. Esse é o papel do pastor. Doa quem doer. Esse é o papel do pastor. Pastor de ovelha é para cuidar. Porém, esse livro de Ezequiel, ele tem uma parte aqui que ele vai dizer o seguinte: ai dos pastores infiéis, ai dos pastores infiéis. Porque só pensam em si só, em tirar os benefícios da ovelha, mas não cuida das ovelhas. E o pastor das ovelhas é para cuidar das ovelhas, é para sarar as feridas, é para tratar o psicológico das ovelhas, é para carregar nos braços quando for preciso, é para usar o seu cajado também quando for preciso. Cajado não é só para bater nas ovelhas, cajado não é só para espetar as ovelhas. O cajado, ele tem vários papéis, o cajado. O cajado, além de servir para tocar as ovelhas de um lado, do outro, para elas não saírem do caminho, porque fala de correção, o cajado, né? Fala de correção porque eles vão batendo do lado das ovelhas para elas não saírem do caminho para seguir aquele caminho que eles querem, ou para o aprisco, que é o curral, ou para o pasto. E às vezes ele vai do lado esquerdo também, ou do lado direito, e dá outra batidinha, né? Para cá a ovelha para cá. Aí elas vão seguindo certinho. Então, o cajado serve para colocar a ovelha no caminho. O cajado serve para dar uma espetadinha às vezes na ovelha para ela andar mais rápido, para ela saber que ela está empacando e atrapalhando outras que estão vindo. Mas o cajado, você pode reparar que ele é uma vara e na ponta ele encurva. E essa curva aí também serve para resgatar a ovelha por baixo da sua barriga e tirar de dentro do buraco, de dentro da lama. Então ele ia lá com aquela curva, pegava aquela ovelha pela barriga, puxava ela, trazia ela no colo e tirava ela do perigo. Então o cajado ele tem várias funções, não é só para dizer que está dando cajadada, ou seja, que está fazendo correção o tempo todo. Não, o cajado era para corrigir, colocar diretamente no caminho e também para resgatar. E também para firmar o pastor quando ele estiver subindo nas montanhas, nas pedras, ele usa como apoio o cajado. Tem várias funções então
o cajado não é só para maltratar, é para resgatar também. Então o pastor ele tem um papel muito importante e Deus está de olho nos pastores, se eles estão fazendo o seu trabalho bem ou não, se eles estão fazendo um bom trabalho ou se estão fazendo um trabalho mal, se está sendo um bom pastor ou se está sendo um mau pastor. Porque quando ele percebe também que está sendo um mau pastor, ele mesmo se encarrega de tirar as ovelhas desse pastor e colocar nas mãos de outro pastor que cuida. Ele mesmo se encarrega disso. Se você for ler o texto, se você for ler a lição, você vai entender que é desta maneira. Então o papel do pastor é isso que nós explicamos. Todos fazem isso? Não, nós sabemos que não. Não vamos ser hipócritas, né? Nós sabemos que nem todos fazem isso. Muitos só querem tirar a lã da ovelha. Muitos só querem sugar a ovelha. Muitos só querem o benefício da ovelha, mas não querem dar nada de si para as ovelhas. Muitos só querem os benefícios, não querem cuidar. Mas ai dos pastores infiéis. E ovelha tem que ser cuidada, porque ovelha é sensível. Ovelha, quando ela está ferida, ela precisa de cuidados. E não expulsar ela do aprisco. Mas aquelas que estão fora tem que ir lá e resgatar. É o que nós aprendemos. Porém, o que nós vemos no nosso dia a dia, em todos os lugares que nós percebemos, né? Nem sempre é assim, mas deveria de ser. Então, mais à frente aqui, sobre ainda o ponto 2, né? Olha o que diz aqui. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, não busca a perdida. Então, muitos não saram a ferida, aí fica com ferida aberta. Ferida aberta, a tendência é piorar, né? Muitos aqui não fortalecem aquelas ovelhas que estão fracas. Às vezes as ovelhas estão fracas e não é fortalecida. Às vezes você tem um animalzinho de estimação aí na sua casa, ele fica doente, o que você faz? Você vai lá, compra remédio, compra antibiótico, pega uma ampola, né, uma seringa, injeta na boca dela, abre a boca dela, injeta lá dentro, faz ela engolir, mesmo ela não querendo. Por quê? Porque você quer ver o bem daquele animal de estimação. Então o pastor de ovelhas, a pessoa que cuida de ovelhas é a mesma coisa. Ele tem que dar o alimento, ele tem que sarar as feridas, ele tem que dar o fortalecimento, às vezes tem que segurar na mão e trazer, às vezes tem que pegar nos braços e trazer para colocar junto das outras, às vezes é preciso usar o cajado para puxar de dentro da lama do pecado, né? De dentro lá da lama, do meio do abismo, tem que resgatar, enfim, tem que fazer alguma coisa. Deixa eu abrir um espaço aqui para você, que eu falei da dinâmica, eu vou te dar uma dica. Você leva um cajado para a sua sala para simbolizar o pastor. Se você não tiver um cajado de madeira encurvado, você pode improvisar de que jeito? Você pega um pedaço de cano PVC de 40 milímetros, corta ele no tamanho de 1,5 m mais ou menos. Você só vai fazer isso, você arruma um pedaço de um cano de 40 milímetros, corta ele do tamanho de 1,5 m, aí você vai lá e compra só uma curva de 180 graus e vai colar naquele pedaço de um cano de 1,5 m. Pronto, está feito um cajado. Eu já fiz isso aqui várias vezes para minha esposa fazer peça teatral na igreja. Então você vai lá, compra aquele pedaço de cano de 40 milímetros de 1,5 m, aí você vai e compra uma curva de 180 graus e compra uma redução também e coloca ali naquele cano. Aí ele vai ficar um cano comprido com uma curva na ponta, que é a curva de 180 graus. E vai formar um cajado. Se você quiser encapar ele de papel e colar, beleza. Se você quiser comprar um spray marrom, para ficar mais ou menos a cor de uma madeira, pinta ele com spray também, que vai ficar legal. Se você não quiser, você só vai usar aquele dia mesmo, compra um cano de PVC marrom, que já fica mais ou menos a cor da madeira. E vai ficar legal. E vai dar para você fazer uma dinâmica segurando o cajado do pastor lá na mão quando estiver dando a sua aula, explicando que o cajado é para fazer o quê? Resgatar as ovelhas, colocar as ovelhas no caminho como a forma de exortação, colocar ela ali, serve também para resgatar a ovelha do buraco,
Você vai fazendo as suas comparações ali com essa dinâmica, fazendo ali aquele cajado que você vai levar para a comparação, porque eles vão assimilar melhor a função do cajado e a função do pastor. E eles vão ficar prestando bastante atenção na sua aula vai ficar dinâmica, eles vão querer te ouvir sempre, porque você vai estar sempre levando alguma coisa para fazer a comparação, para eles entenderem a lição, porque é isso que é importante. Eles vão entender a função do pastor, eles vão entender a função do cajado ali, porque você vai explicar na revista, eles vão estar olhando e vai assimilar, né? Vai fazer a comparação ali e vai entender perfeitamente, não é isso? Mas ai dos pastores infiéis. O próprio Deus se encarregará de buscar as ovelhas dispersas e entregará para quem cuida de verdade. Pastores maus vão ter que pagar diante de Deus. Vão ter que pagar. Vai ter um preço, porque quanto mais se é dado, mais será cobrado. Nós sabemos que o ser humano ele é falho, porque o pastor fiel de verdade é Jesus. Ele é o bom pastor. Jesus é o bom pastor e ele deu a sua vida pelas suas ovelhas. Mas ele deixa exemplificado aqui que o pastor ele tem que dar a sua vida pelas suas ovelhas. Não é só se arriscar, tem que, se for preciso, dar a sua vida pelas suas ovelhas. Jesus, além dele ter se arriscado, ele deu a sua vida pelas ovelhas. Vamos pegar outro exemplo aqui de Davi? Por que Davi foi uma pessoa segundo o coração de Deus, mesmo pecando, mesmo vacilando? Primeiro, Davi, ele confessava os seus erros, as suas falhas de coração. Falava assim, Senhor, eu confesso, eu errei, me perdoa, pode cobrar de mim que eu errei. Ou seja, aquele que confessa alcança misericórdia. Então Davi, ele tinha essa qualidade, que ele confessava os seus erros. Mas você pode ver que no início da carreira de Davi, a sua história inicial, Davi escreveu a sua história no início, porque Davi era um homem corajoso, ele era um rapaz corajoso. Davi, ele cuidava daquelas ovelhinhas dele lá, do pai dele, lá no campo, e se fosse preciso, ele se entregava de verdade, porque ele já encarou leão, ele já encarou urso para não pegar os bichos lá no meio do campo, as ovelhas. Então, quando vinha aqueles ursos lá, ou vinha os leões ou as onças para querer pegar e atacar as ovelhas, porque a ovelha não enxerga direito. A ovelha se dispersa também facilmente, se assusta, cai em buraco. Então, Davi, ele levava elas para as pastagens, mas ele ficava olhando o dia todo. Ele ficava de olho nas ovelhas o dia inteiro. Então, quando vinha lá algum animal grande, urso ou leão, para querer atacar, Davi encarava. Mesmo sabendo que o leão ou o urso podia matar ele, mas ele encarava e protegia lá as ovelhas. Então ele tinha coragem. Foi por isso que Deus já estava lá, ó, de olho em Davi pela sua coragem e pela sua dedicação pela ovelha. Olha aonde que Deus colocou Davi devido à sua dedicação, devido à sua coragem e devido a ele se entregar pelas ovelhas. Olha onde que Deus colocou Davi, olha a posição que colocou ele como rei. E aqueles que era formoso, bonito de rosto, barba cerrada, forte, porte de guerreiro, que eram os irmãos dele, Deus não escolheu. Deus escolheu quem era dedicado, corajoso, aquele homem que, se fosse preciso, ele se entrava entrava na frente ali das suas ovelhas para proteger do mal. Por isso que Deus escolheu Davi. Então você percebe bem como que é o bom pastor. O bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Então nós temos um exemplo muito legal aqui de Davi, não é? Por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mesmo a gente olhando para o outro lado, fala assim, poxa, mas Davi errou tanto, né? Mas ele se entregava, ele enfrentava o perigo por Deus, né? Pelas ovelhas. Se fosse preciso, ele entrava na guerra, e ele era uma pessoa que ele era dedicado e também ele confessava os seus erros, né? Deus sabe de tudo, mas ele confessava assim, realmente, Senhor, eu pequei, eu errei, que o castigo caia sobre mim, eu errei, Senhor, me perdoa. É isso que falta em nós, a humildade. Mas ai dos pastores infiéis.
que as ovelhas vão ficar dispersas por causa desses pastores infiéis. Aí aqui já entra até uma profecia, aqui, já entra uma parte aqui que é até escatológica, que no final, Deus falando que Ele vai pegar essas ovelhas dispersas, Ele vai colocar na mão do bom pastor, né? E vai cuidar dessas ovelhas. Mas tudo tem um preço, como eu disse, porque quanto mais se é dado, mais será cobrado. Então aquilo que Deus entrega para você e para mim, nós temos que cuidar, nós temos que nos dedicar, nós temos que fazer o melhor de nós, porque quanto mais for dado, mais será cobrado. Então, ai dos pastores infiéis. Então tem o pastor mau, tem o pastor bom, tem o pastor bom e o pastor infiel, não é isso? Mas o bom pastor de verdade é Cristo. Esse sim, esse cuida das ovelhas de verdade. Jesus é o bom pastor. Nós estamos adorando a Deus aqui nessa terra, mas nós temos que saber que o bom pastor é Jesus. Esse não erra, esse não falha. Pastores humanos falha, mas o pastor verdadeiro que é Cristo, esse não falha. Procura servir a Deus de verdade, procura fazer tudo que tem que ser feito, siga as diretrizes, as normas, costumes da sua igreja, mas saiba que o pastor que é fiel de verdade é Jesus. Esse já até deu a sua vida pelas ovelhas, porque esse é o verdadeiro pastor, é o pastor fiel. Esse é o verdadeiro pastor. Mas os pastores, os líderes, eles têm uma missão de quê? De conduzir o rebanho, de conduzir o povo. Então, se conduzir errado, será cobrado. Se conduzir para um lado errado, torto, será cobrado. Se esse líder ou se esse pastor quiser só sugar das ovelhas, ele também vai ser cobrado. Porque não é essa a função de ficar só pegando a gordura das ovelhas, tirando a lã das ovelhas, se vestindo bem através da lã das ovelhas e deixando as ovelhas à mercê de lobos. Não, não é esse o papel do pastor. As ovelhas não podem ficar dispersas, senão elas ficam à mercê de lobos, de bichos, de predadores. E o pastor é para isso, é para cuidar, é para entrar na frente, é para cuidar dessas ovelhas. É para, se for preciso, dar a sua vida. É assim que a Bíblia ensina. É assim que deveria de ser, pelo menos. Nós sabemos que nem sempre é assim, mas é assim que deveria ser. É assim que o próprio Deus instrui. Cuida das ovelhas, proteja as ovelhas, sara as feridas, cura as feridas internas, psicológicas, sara as feridas, se for preciso carregue no colo, use o cajado se for preciso para corrigir, mas também use o cajado para tirar do perigo, para tirar do buraco. Se for preciso, volta atrás, resgata a ovelha, busca a ovelha perdida. É esse o papel do pastor. Então, pastores, líderes, fiquem ligados, porque Jesus, ele é o pastor, o sumo pastor, né? E Deus aqui, ele exige muito dos pastores, é uma responsabilidade muito grande. É por isso que às vezes eu fico até abismado quando as pessoas se intitulam pastores, né? Mas não quer cuidar de ovelha nenhuma, só quer status, só quer nome, pastor fulano de tal. Mas pergunta se cuida bem das ovelhas mesmo. Pergunta se as ovelhas estão sendo bem cuidadas. Olha, é raro hoje você ver, né, pastores que realmente cuida de verdade, que dá sua vida de verdade, porque, né, muitos trabalham, muitos têm que dividir o seu tempo, é complicado, mas a exigência de Deus, ela é forte. Então, ó, quem escolheu essa função de pastor, saiba que você vai correr perigo, saiba que você vai ser exigido, saiba que você vai ser cobrado, saiba que você vai ser cobrado pela igreja, ser cobrado por Deus, porque é uma função, é um cargo bem pesado, de muita responsabilidade, porque você que vai conduzir o rebanho atrás de você. Se você conduzir errado, vai para o inferno. Se você conduzir certo, vai para o céu. Então é uma responsabilidade muito grande de liderar um povo, porque as ovelhas que estão atrás de você, você é líder, você está na frente. Então as ovelhas vão precisar de alguns momentos de parar, de tomar uma água, as ovelhas vão ter que parar para recarregar as suas forças, as ovelhas precisam de alimento bom, as ovelhas precisam de pastagem boa,
as ovelhas precisam de um cuidado especial, as ovelhas precisará que você mostre o caminho certo, porque elas são um pouco míope, elas não enxergam direito. As ovelhas conhecem a sua voz, então elas vão por você, elas vão pelo pastor delas, elas vão por quem cuida delas. Então, por isso a responsabilidade de um pastor. Não é isso? Olha, não se esqueça, use a dinâmica que eu falei para você aí que vai dar certinho, tá bom? A conclusão aqui, como eu disse, eu estou fazendo um resumão porque eu não vou ficar lendo todos os pontos. Eu pego o ponto 1, eu pego o ponto 2, o ponto 3, por isso que eu falei aqui sobre esse assunto, tá bom? Então, a conclusão, o ser humano tem alguns aspectos das ovelhas, por isso que Deus nos chama de suas ovelhas, porque Deus é o nosso pastor e nós somos ovelhas do seu pasto, né? Nós somos as ovelhas, ele o bom pastor, ele o sumo pastor. Então Deus ele compara o ser humano com ovelha porque nós temos algumas características parecidas com as ovelhas. Às vezes não ouvimos direito, né? Às vezes o pastor fala e não ouvimos bem. Às vezes o pastor mostra o caminho para nós que somos ovelhas, mas nós como somos míopes, né? Como as ovelhas são, não enxergamos bem. Aí às vezes o pastor fala assim, passa por aqui, nós não enxergamos bem, queremos ir por um lado. Aí é a hora que ele usa o cajado, assim, por aqui ovelha, por aqui ovelhinha, por aqui ovelhinha, não passa aí não, senão você vai cair no buraco, ovelhinha. Por isso que ele usa então o seu cajado, por isso que ele usa então lá a sua voz, porque é conhecido pela voz, pelo cheiro, não é isso? Então Deus é o nosso pastor. Então se Deus é o nosso pastor, nós somos ovelhas, ovelha tem que conhecer a voz do seu pastor. Você conhece a voz do seu pastor? Você conhece a voz de Deus que é o seu pastor? Porque se Deus é o nosso pastor, nós somos ovelhas, então nós temos que conhecer a voz de Deus que é o nosso pastor. Porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. Nós temos que conhecer o cheiro do nosso pastor, do nosso Deus. Porque a ovelha conhece o seu dono através do cheiro. Então nós temos que conhecer o cheiro de Deus, nós temos que conhecer a voz de Deus, para discernir, para não ficarmos dispersos e não cair nas mãos dos lobos, daqueles lobos que só querem sugar a ovelha, só querem sugar a lã, a gordura. Então nós temos que conhecer a voz do nosso Deus, que é o nosso pastor, quem cuida de nós, tá bom? Olha, vou parar por aqui, eu espero que você tenha pegado os pontos principais, tá bom? Se inscreva aí para me ajudar, se quiser fazer um comentário, fique à vontade, se quiser compartilhar, compartilha, que você possa pegar esses exemplos que eu dei da dinâmica, esses pontos principais e leva para a sua sala de aula e aplica na sua vida. Saiba de uma coisa, Deus que é o nosso pastor, Ele está de olho em você e está cuidando de você, tá bom? Jesus, Ele é o pastor fiel, Ele é o sumo pastor e Ele cuida de você, tá bom? Um ótimo dia para você, que Deus em Cristo te abençoe. Eu sou o evangelista Adonias.